Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com um resumo das notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. São José dos Campos é campeã antecipada dos Jogos Regionais e a nossa cidade leva o título da competição pela 9ª vez consecutiva. A Câmara parabeniza os atletas. Sessão solene. A Câmara homenageia o centenário da chegada da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico em São José, com a medalha de mérito Papa João Paulo II. Os vereadores acompanharam também a entrega de desfibriladores para uso da Guarda Civil Municipal. Agora os agentes estão preparados para ajudar em ocorrências de parada cardíaca. Setembro Vermelho, mês de conscientização e alerta sobre prevenção das doenças cardíacas. A Câmara também tem projetos nessa área. Confira também os debates realizados em plenário e os projetos aprovados nas sessões de terça e quinta-feira. Também preparamos uma série especial sobre o Dia da Árvore. São 4 matérias que abordam diversos assuntos, entre eles as leis de proteção, os riscos das queimadas, as árvores que são símbolo da cidade e muito mais. Sejam muito bem-vindos, o Semana Legislativa está no ar. Fique agora com os destaques da sessão de quinta-feira. Na 57ª sessão, os vereadores aprovaram 13 projetos de lei. 3 deles, encaminhados pela Prefeitura, tratam da educação pública municipal. O primeiro cria 600 cargos de professor para educação infantil e fundamental 1 e 200 para professores de ensino fundamental 2. Essas vagas serão preenchidas por concurso público. O segundo inclui o ensino de inglês nos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas de período integral. A carga horária semanal será de 2 horas e as aulas serão ministradas por um professor com licenciatura em língua inglesa. O último projeto autoriza a inscrição e participação das escolas municipais no programa das escolas associadas à Unesco, uma rede que reúne 11.000 escolas de 180 países em torno de princípios difundidos pela Unesco. Pautado em informação e saúde, também foi aprovado o projeto que prevê criar ações de conscientização sobre os malefícios do cigarro eletrônico. O projeto, apresentado pelo vereador Dr. José Cláudio e assinado por mais 6 parlamentares, prevê a realização de campanhas educativas nas escolas, unidades de saúde, transporte público e veículos de comunicação. Outro projeto aprovado, este com 3 votos contrários, proíbe manifestações de cunho eleitoral com apoio explícito ou críticas a um partido político ou candidatos por artistas contratados para atuar em eventos e shows custeados com verba pública. A proposta, que é do vereador Milton Vieira Filho, em coautoria com Tomás Henrique e Renato Santiago, prevê penalidades para quem descumprir a lei. Ainda foram aprovadas pelos vereadores propostas para a denominação de ruas e espaços públicos. Durante a sessão, o vereador Rogério da Acazem tomou posse na Câmara em função da perda do mandato eletivo do vereador Dr. Elton. Rogério da Acazem também vai substituir Dr. Elton nas comissões de Saúde e Economia. Nesta semana, o nosso país comemorou uma data que precisa de mais atenção da sociedade, o Dia da Árvore. É um momento para chamar a atenção para a importância das áreas verdes no nosso dia a dia, fundamental inclusive para a nossa saúde. E vamos aproveitar para fortalecer o recado apresentando reportagens especiais pautadas no meio ambiente. Hoje, vamos discutir sobre legislação de proteção das árvores e por que é tão importante termos leis que asseguram os cuidados com as nossas áreas verdes. Além de embelezar as cidades, a presença das árvores, principalmente no perímetro urbano, também traz diversos benefícios, como a melhora da qualidade do ar e a diminuição da temperatura ambiente. Mas para garantir a arborização adequada dos espaços públicos, é necessária uma regulamentação para a preservação das áreas verdes. São José dos Campos possui uma lei de 1997 que estabelece normas para a manutenção das árvores. Além disso, parques e unidades de conservação e proteção ambiental também ajudam a manter o cuidado com a flora local. A finalidade, então, como eu disse, é a preservar
a representatividade, né, e a qualidade ambiental da biodiversidade, né, fauna e flora, das águas, né. Outra ferramenta de preservação de árvores e do meio ambiente em São José é o Plano Municipal de Arborização Urbana, que é formado por um conjunto de ações voltadas para a gestão do patrimônio arbóreo da cidade. Entre essas ações estão a análise preventiva das árvores localizadas em vias públicas, ações de educação ambiental e o trabalho de comunicação para conscientizar a população. Dentro do Plano Municipal, existe ainda o Programa Arboriza São José, que cataloga as árvores existentes na cidade e coloca as informações dentro de um banco de dados, que pode ser acessado pelo site GeoSanja ou então apontando o celular para esses QR Codes. Atualmente, a cidade tem cerca de 30 mil árvores cadastradas, mas o objetivo é chegar a pelo menos 80 mil. Com o QR Code, o cidadão tem acesso no seu celular ao nome da árvore, ao tipo de fruto, aos laudos, à condição de saúde daquela árvore. Então esse que é o propósito de fazer essa interação com o cidadão e promover o cadastro. E a preocupação com a área verde é tão grande que para fazer a supressão, ou seja, a retirada de uma árvore, é necessário elaborar um relatório e enviar à prefeitura solicitando que o serviço seja feito. Caso seja aceito, é obrigatório fazer a compensação, doando ou plantando mudas ou ainda repassando um valor em dinheiro para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. O Ricieri está acostumado a elaborar esses laudos. Engenheiro ambiental, ele é um dos responsáveis por emitir esses documentos para empresas que precisam retirar árvores para construir um empreendimento. Ricieri explica que o laudo precisa ser muito bem detalhado para ser enviado à prefeitura. Atualmente, 85% dos pedidos de supressão de árvores são rejeitados pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. É necessário na apresentação de documentos técnicos, né, que a prefeitura exige um laudo de caracterização de vegetação. Nesse laudo contém o nome científico e popular da espécie, né, o tipo de vegetação, se é nativa ou exótica, diâmetro da altura do peito, altura, a localização geográfica. Também é necessário uma planta de locação dos indivíduos, o relatório fotográfico das espécies e a apresentação de anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável pelo projeto. Segundo o secretário de Urbanismo, uma nova lei deve ser elaborada pelo Executivo e enviada para a Câmara para modernizar as normas já existentes, facilitando o envio dos laudos para análise. O importante é, como eu falei, modernizar, facilitar para o munícipe as solicitações de poda, de supressão, mecanismos mais criativos para fomentar os plantios, né, como que isso regra na cidade. Então ela trata de processo, modernização, de refinar a qualidade técnica da arborização urbana e também, né, de como isso é feito dentro do sistema de controle da prefeitura. Para os vereadores Rafael Pascucci e Lino Bispo, a consciência e a educação são grandes aliados no cuidado e manutenção das árvores. A partir de um trabalho colaborativo entre o poder público e moradores, a população se sente incentivada a preservar o meio ambiente. A nossa cidade, ela é realmente uma cidade que cuida muito do meio ambiente, até porque nós já fomos reconhecidos como uma cidade realmente de muitas árvores. Nós estamos numa posição privilegiada a nível Brasil, né? Então a legislação nossa, ela faz com que a cidade preserve, que a cidade realmente cuide, para que a gente não tenha uma cidade descampada e, consequentemente, né, realmente todos os prejuízos que a gente tem. Ainda segundo os parlamentares, a Câmara também tem outro papel importante para a preservação e proteção das árvores e das áreas de mata da cidade, pois do Legislativo saem discussões de projetos de lei sobre o tema. A Câmara Municipal tem um papel importante, né, na aprovação de leis, na aprovação da legislação ambiental e também na fiscalização. A gente é muito procurado, a população, cada vez mais a gente sente que a população começa a se preocupar com o meio ambiente. Que a gente tem uma legislação robusta e que ela precisa ser cumprida. Por exemplo, às vezes as pessoas querem plantar uma árvore na porta da casa dela e elas plantam sem nenhuma orientação. Isso não pode. A lei diz que tem que ligar no 156 da prefeitura e a prefeitura tem um sistema de plantio de árvores que vai analisar
toda a situação do local para plantar uma árvore adequada na porta da sua casa, no canteiro central da sua avenida ou no parque, praça perto da sua casa. Então isso é muito importante, a gente saber que a prefeitura tem um setor que te orienta e fornece inclusive a muda para você plantar na porta da sua casa ou no local que você acha adequado. Regras que, de acordo com Ricieri, são importantes para a cidade, bem como para o empreendedor saber o que pode fazer para construir o seu empreendimento sem prejudicar o meio ambiente. É importante para o município, né, e até para o empreendedor, né, que muitos empreendimentos hoje têm a responsabilidade, né, socioambiental. Então, para o empreendedor é importante estar apresentando isso à prefeitura, fazendo a forma correta, né, fazendo essa autorização para poder manter a qualidade, né, a qualidade ambiental da cidade, tá? A Guarda Civil de São José dos Campos agora vai contar com o apoio de desfibriladores que poderão ser usados nos atendimentos à população durante emergências. Nossa equipe acompanhou a entrega dos equipamentos que poderão ser o diferencial em casos de parada cardíaca. Os detalhes você vê na reportagem. Quando alguém sofre um infarto ou outra emergência cardíaca, cada segundo é decisivo. Pensando nisso, a Prefeitura de São José dos Campos lançou um novo projeto para salvar vidas. A partir desta segunda-feira, todas as viaturas da Guarda Civil Municipal, incluindo as motocicletas, estarão equipadas com um DEA, o desfibrilador externo automático. O objetivo é que o socorro esteja sempre por perto. As nossas equipes da Guarda Civil Municipal passarão a receber esse desfibrilador para auxiliá-lo no atendimento, se porventura se deparar com uma pessoa necessitando de um atendimento dessa natureza. É uma iniciativa única no Brasil e é uma parceria pela Secretaria de Saúde com a Secretaria de Proteção ao Cidadão, em parceria com a organização Cor Mais Ação. O objetivo é que os nossos guardas civis municipais tenham esse equipamento, caso necessário, estará à disposição deles em todas as viaturas da Guarda Civil Municipal. Além de receberem os equipamentos, todos os guardas municipais passaram por um treinamento e estão aptos para atender emergências de infarto. Antes de ter os equipamentos, todos os nossos homens e mulheres da Guarda Civil Municipal foram treinados para realmente lidar com situações de paradas cardíacas, né? Paradas respiratórias na rua, mas agora com esse equipamento que vai ajudar ainda mais. Então já são todos treinados para fazer as massagens cardíacas e agora com desfibriladores, eu não tenho dúvida que se necessário for, estão todos preparados para que a gente consiga salvar vidas. A gente sabe que nessas horas o segundo faz a grande diferença em a gente salvar a vida. E o projeto não para por aqui. A secretária de Saúde da cidade, Margarete Correia, conta que o objetivo é multiplicar o conhecimento e criar uma rede para atendimentos de emergência na cidade. Essa é a ousadia de São José, né? De unir a capacitação de pessoas que não são da saúde, para que possam ter a segurança de utilizar aparelhos, né, que são autoexplicativos no momento de uma parada cardiorrespiratória. Então esse é apenas o começo, nós adquirimos esses 38 primeiros, depois vão ser adquiridos para todos os carros dos agentes de mobilidade urbana e depois vamos instalar em todos os locais públicos, escolas, prédios públicos de maior trânsito de pessoas, porque são pessoas que estão dispersas em todo o município, podendo auxiliar e muito nessa tempo-resposta encurtada que vai com certeza garantir a vida e salvar muitas vidas mais. O cardiologista Pedro Dutini, representante do projeto Cor Mais Ação, explica que o atendimento rápido é crucial para a sobrevivência da vítima. Por isso, quanto mais pessoas tiverem o conhecimento para prestar esse socorro, mais vidas serão salvas. A maior parte das paradas cardíacas são para uma arritmia específica chamada fibrilação ventricular. É uma arritmia que faz o coração parar de bater. E esse aparelho, ele faz exatamente a desfibrilação, ele reverte essa arritmia. Então, literalmente, ele faz o coração voltar a bater. Para cada minuto em parada cardíaca, a vítima reduz em 10% a chance de voltar a viver se nada for feito. Se não forem iniciadas manobras de compressão e não for utilizado o DEA. Então é muito importante que essa vítima em parada cardíaca seja atendida o mais breve possível. E agora, com os agentes da Guarda Municipal circulando pela cidade munidos de um desfibrilador, seguramente que isso vai acontecer mais rápido. Para o vereador Marcão da Academia,
A iniciativa é mais uma ação inovadora da Prefeitura que dá aos joseenses mais segurança e saúde. Mais uma inovação para a nossa cidade, cidade tecnológica, cidade inteligente e agora também na área da saúde, né? Tá eu aqui com o desfibrilador, você coloca no ombro, você consegue tirar, você consegue ter o equipamento, vai estar agora em todas as unidades móveis da Guarda Civil Municipal e vai aumentar, né, a quantidade de equipamento que pode salvar vidas e profissionais capacitados. Essa é a proposta e isso faz com que a cidade invista cada vez mais na saúde e na prevenção. Hoje aqui com o Dr. Pedro fazendo a apresentação desse trabalho, é um trabalho que vai só engrandecer a nossa cidade, que tem cada vez mais fazendo um trabalho inovador e sendo exemplo para o Brasil. E no próximo bloco você confere os destaques da sessão de terça-feira e ainda, São José dos Campos se consagra campeã antecipada dos Jogos Regionais. Ainda tem mais matérias da série do Dia da Árvore. Vamos falar dos riscos das queimadas. A gente volta já. E estamos de volta com o Semana Legislativa. Confira agora o resumo que preparamos da sessão desta terça-feira. Na sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram 15 documentos, entre eles 10 requerimentos, 3 moções e 2 atas de sessões anteriores. Os parlamentares ainda fizeram a leitura de diversas indicações, a maior parte com pedidos de manutenção para a cidade, como troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco, poda de árvores, entre outras solicitações. Também durante a sessão, em atendimento ao ofício do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, recebido no último dia 16, o presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, deu ciência ao plenário sobre o ato da mesa referente à perda de mandato do vereador Dr. Elton, por desfiliação partidária sem justa causa. O parlamentar esteve presente na sessão e usou a tribuna para se despedir e fazer um balanço do mandato. Diversos vereadores se manifestaram para desejar sucesso ao colega. Já no período do pinga-fogo, os parlamentares comentaram sobre diversos assuntos. Os temas abordados foram a homenagem da Câmara ao Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, com a entrega da medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II, a vedação de manifestações políticas eleitorais em eventos promovidos com dinheiro público, a atuação parlamentar nos bairros por meio de ações de fiscalização e a realização do primeiro Festival Joseense Setembro Surdo 2022. São José dos Campos garantiu o título antecipado dos Jogos Regionais deste ano. É o 9º campeonato seguido que a gente leva para casa. A nossa cidade fazendo história nos Jogos. E a gente não podia deixar de valorizar esse feito, conquistado com muita dedicação dos atletas que brilharam nas diversas modalidades. Para a Câmara, esse resultado mostra a força do esporte joseense na região. Quando o assunto é Jogos Regionais, São José dá aula. O esquadrão joseense trouxe 25 troféus de primeiro colocado para casa e sagrou-se o grande campeão antecipado da competição em 2022. Mais de 400 atletas representaram a cidade na disputa. Seja na quadra, pista ou campo, São José dá show. E neste ano, a estrela joseense emergiu das águas. Israel Miguel Geraldo. Guarde esse nome, viu? Com apenas 17 anos de idade, 10 deles nas piscinas. Israel conquistou 8 medalhas de ouro na natação. Há quem diga que ele é o Michael Phelps joseense. E falando nele, o nadador norte-americano é a grande inspiração do Israel. Eu espelho muito no Michael Phelps por conta da dedicação que ele tem em relação aos treinos dele, em ficar a mais nos treinos, a treinar mais que todo mundo, a ser mais focado. Já fui para essa competição com uma cabeça mais de ganhar mesmo todas as minhas provas, porque eu estava treinando bem para isso. Eu e meu técnico já tinha conversado sobre como eu iria nadar, sobre os meus adversários que estariam comigo, então eu já fui pensando em todas as provas, em ganhar todas. Mas assim, eu mesmo também não esperava ter ganho todas. Assim, embora fosse planejamento, ainda tem uns imprevistos que podem acontecer. Então, eu fiquei muito feliz em ter conquistado 8 medalhas de ouro. No ano que o Brasil inteiro torce pelo Hexa, o joseense torceu pelo Hepta.
E ele veio, hein? 7 vezes campeão dos Jogos Regionais. Se o hexa da seleção brasileira vem, a gente só descobre em dezembro. Mas aqui em São José, a gente já tá de olho no Octa. Mas antes do Octa, os atletas de São José têm um outro desafio importante: os Jogos Abertos do Interior, que serão disputados já em outubro. É um campeonato atrás do outro mesmo, mas não tem problema não. A delegação joseense já está acostumada com o ritmo acelerado das competições. Daqui a 2 semanas nós já temos aí a previsão dos Jogos Abertos, que acontece de 13 a 15 na cidade de São Sebastião, os Jogos Abertos. E a nossa expectativa aí é muito grande, né? Nós temos aí muitas equipes, um total de 45 equipes já classificadas para os Jogos Abertos e quase 500 atletas aí em busca da sua melhor colocação dentro dos Jogos Abertos. E esses campeonatos de alto rendimento são muito importantes para a cidade. Além de aquecer o coração do torcedor joseense, eles são a porta de entrada de muitos atletas no meio profissional. É o que afirma o vereador Renato Santiago. Essa competição ela faz com que os alunos que estão lá na iniciação, lá na escola e também do atleta cidadão se espelhem naqueles atletas de alto rendimento e tentem também buscar uma carreira dentro do esporte. Esses jogos eles servem para trazer também um brilho maior para os atletas que estão disputando e dessas equipes que representam a cidade saem grandes talentos para as equipes profissionais até mesmo no cenário nacional. Talentos como o Israel, que a gente conheceu lá no começo da reportagem. Mesmo jovem, ele já está de olho no futuro. Um futuro dentro das piscinas, nos pódios, um futuro no esporte. Pretendo continuar treinando e competindo até onde der para mim, né? Porque o esporte é uma coisa muito boa assim, na minha vida, tem me ajudado com muita coisa em relação à saúde, em relação ao aprendizado, a levar uma vida mais regrada. Pretendo continuar assim, sempre dando o meu melhor. E ainda falando de esporte, olha que notícia boa. A LIF, Lei de Incentivo Fiscal do Esporte, bateu recorde no número de projetos inscritos. Ao todo foram 200 inscrições que juntas somam mais de 30 milhões de reais. A Secretaria de Esporte ainda vai avaliar cada projeto para realizar a seleção das propostas, mas a expectativa é direcionar mais de 8 milhões de reais para auxiliar nas ações esportivas. O esporte faz parte da vida do Rogério desde que ele tinha 13 anos de idade. O início foi nas quadras de basquete, mas logo ele ampliou o leque e atualmente é um dos melhores para-atletas brasileiros, principalmente no ciclismo. Agora ele se prepara para ficar no top 5 do ranking nacional. A próxima etapa do circuito será em João Pessoa, na Paraíba. Uma viagem longa, cara e que só é possível graças aos patrocínios que Rogério conseguiu pelo 2º ano consecutivo por meio da LIF, a Lei de Incentivos Fiscais. A LIF ela ajuda exatamente isso. Todo o aporte que um atleta precisa, desde a passagem, desde a alimentação durante as competições, inscrição, suplementação e principalmente para nós hoje que tem um material adaptado, principalmente comprar esses materiais que são caros e que precisa ser de qualidade. Então esse apoio da LIF é fundamental para que a gente tenha esse alto rendimento com uma qualidade e com todo esse aporte financeiro possível. A LIF bateu recorde ao receber 200 inscrições de projetos para o próximo ano, totalizando um valor solicitado de pouco mais de 35 milhões e meio de reais. O número de cadastros foi superior à maior marca até então, na LIF de 2022, com 184 projetos pleiteados. Desses, 102 foram aprovados para captar os 8 milhões de reais que foram disponibilizados. Em 2023, o orçamento previsto para os projetos esportivos será de 8,7 milhões de reais. A divulgação das propostas selecionadas deve acontecer em outubro. Segundo Kátia Machado, secretária de Esportes e Qualidade de Vida, a LIF é importante para o desenvolvimento do esporte na cidade. E ano a ano nós buscamos dar transparência cada vez maior para a situação em si, né, de como é
o edital, como é que é feita a análise dos projetos, a prestação de contas, que é fundamental. Então, eu vejo a LIFE como uma ferramenta extremamente valiosa para o desenvolvimento, além do competitivo, mas do desenvolvimento do desporto social também. Criada em 1999, a Lei de Incentivo Fiscal é uma forma de captar fundos para apoiar o esporte por meio da participação direta do contribuinte na escolha dos projetos, programas e modalidades esportivas. Há ainda uma LIFE voltada para selecionar projetos artísticos culturais da cidade. Em 2019, a LIFE passou por alterações que possibilitaram incentivadores, pessoas físicas ou jurídicas, a destinarem 100% do valor do IPTU ou do ISS a projetos esportivos da cidade, além de uma contrapartida de 20% do valor total investido. Facilidades criadas para atrair cada vez mais incentivadores. Muitas empresas que não estavam, com o olhar para a questão da lei de incentivo fiscal no município, hoje entendem a importância e a vitrine, a visibilidade que através da LIFE a empresa vai aparecer. E eu diria para você que não só no cenário municipal, regional, mas até do ponto de vista internacional, porque muitos atletas eles já fazem competições fora do país. Então, a marca da empresa ela tem essa visibilidade internacional. Para o vereador Renato Santiago, a Lei de Incentivo Fiscal é uma importante ferramenta para o desenvolvimento do esporte na cidade, assim como no incentivo para que surjam projetos sociais que ajudem no desenvolvimento esportivo das crianças. Sem dúvida alguma, faz com que essas crianças, jovens, que às vezes estão na periferia, que não têm oportunidade, que eles possam praticar atividades, serem vistos pelo programa Atleta Cidadão, que eles ingressem nas equipes e aí sim eles possam despontar para uma carreira no alto rendimento. E a LIFE não ajuda apenas os atletas. Para os empresários que optarem por patrocinar um projeto ou um atleta de São José, a marca pode ficar em evidência toda vez que ele for ao pódio. E no que depender do Rogério, isso pode acontecer várias vezes no ano. É muito importante para as empresas poder expor a sua marca, porque o objetivo nosso é chegar ao lugar mais alto do pódio. Então, quando a gente chega ao lugar mais alto do pódio, a gente consegue estampar a marca dela. E essa marca vai 24 horas com a gente. A gente divulga nas redes sociais, venha apoiar o projeto da LIFE, apoiar os atletas, para que seu nome também apareça nas redes sociais. E vamos para mais uma matéria sobre meio ambiente. Hoje a gente fala de um tema muito sério que merece toda a atenção, que são as queimadas. O mais preocupante nesse assunto é que boa parte das queimadas é causada pela própria população, seja por falta de conscientização ou de forma criminosa. Como a informação transforma, a gente vai apresentar os riscos das queimadas para as nossas áreas verdes e como a legislação atua nos casos de incêndio irregular. Estamos em uma época de estiagem, ou seja, período do ano em que o clima fica mais seco. Isso é um fator de risco para o aumento de queimadas, mas não se engane, mesmo com o tempo seco, queimadas naturais, que seriam aquelas que surgem sem a interferência humana, são muito raras. O grande problema durante o período de estiagem é que as queimadas criminosas ganham maiores proporções e ficam facilmente fora de controle. Queimadas, infelizmente, 90% delas são provocadas pelos alguém, uma pessoa, pode ser às vezes o próprio proprietário do terreno, da área que foi devastada, ou até mesmo terceiros. Temos também as grandes incidências em áreas públicas, ou seja, margens de estradas, que são ocasionadas muitas vezes pela bita de cigarro, que são jogadas de dentro de veículos, áreas de parques, de reservas, que aí já são ação criminosa, por pessoas mal intencionadas ou até mesmo por vandalismo que faz esse tipo de ação. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de São José dos Campos, Milton Vieira Filho, reforça o papel do poder público na conscientização da população e também no trabalho para coibir a atividade criminosa.
o poder público tem que ter toda a atenção, né, nessa questão de levar a importância de ter os cuidados, de preservar, de prevenir. E passando, isso tem que ser levado para a população da cidade, né? A importância de não ter ali o descarte de uma bituca de cigarro, né? O descarte ali numa área, uma região seca, um clima seco que a gente encontra às vezes em diversas regiões. Então é importante que o poder público ele leve políticas públicas, informações para as pessoas para poder estar evitando essas queimadas. Para maior esclarecimento, a especialista em direito ambiental, a advogada Fernanda Fowler, ressalta que qualquer queimada feita sem autorização é criminosa. É muito importante a gente entender que o fogo ele é algo cultural na nossa sociedade, né? Desde que o homem dominou o fogo, ele vem utilizando justamente para realizar as suas atividades. E isso faz com que as pessoas entendam que, por exemplo, a queima do lixo urbano, a queima de papéis, de folhas secas e de resíduos não seja crime. Porém, é um crime ambiental, porque, como eu disse, somente a queima autorizada e controlada, ela não é considerada crime ambiental. Então, quando alguém faz essa queima em casa de um lixo, de um resíduo, de papéis e documentos, está cometendo um crime ambiental. E as penalizações dependem da intensidade do incêndio, podendo chegar à reclusão do indivíduo. Quando uma pessoa ela ateia fogo, pode ser até culposamente, tá? Ou dolosamente no ambiente, ela pode ser sujeita a 3 tipos de penas diferentes. Ou seja, na esfera administrativa, ela pode incidir numa multa de R$1.000 por hectare. Na esfera criminal, ela pode ser processada por um crime ambiental e ter uma pena de 1 a 4 anos de detenção mais multa. E na esfera civil, ela pode ser processada a ser obrigada a reparar o dano que ela causou, seja ele in natura, ou seja, reverter o status quo, ou uma indenização correspondente ao dano causado. Os crimes ambientais, eles são sujeitos à detenção, mas a maioria deles é possível, numa defesa, né, jurídica, pedir para trocar a detenção por uma pena alternativa de direitos. Mas sim, é sujeito à detenção. As queimadas, além de serem crime, são extremamente perigosas e prejudiciais. Toda a fumaça gerada numa queimada, ela é prejudicial. Mesmo porque qualquer vegetação que você vai fazer um combate, lá tem lixo, tem pneus, tem plásticos, enfim. Então sempre tem ali uma fumaça tóxica que acaba prejudicando o sistema respiratório das pessoas. E além do prejuízo ambiental, que é muito grande. Às vezes você combate um fogo, você vai observar que árvores, né, de 10, 15 anos estão ali sendo prejudicadas, sendo destruídas. Então é um retardo muito grande no reflorestamento, né? Um retardo muito grande na recomposição, na proteção do solo. A vegetação, incluindo a localizada em território urbano, é extremamente importante para a gestão da vida humana e mesmo para a proteção da infraestrutura urbana. A arborização urbana tem um papel essencial. Ela é um investimento e não um custo para as cidades, à medida que ela protege a pavimentação urbana, ela faz com que diminuam-se os ventos, faz com que haja uma diminuição, inclusive, de barulho, fornecendo uma barreira física para o barulho. Então, ela traz um bem-estar social muito grande, sendo um benefício para a cidade, não um custo. E a gente já volta para te apresentar como foi a sessão solene em homenagem aos 100 anos da chegada da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico em São José e discutir a importância da campanha Setembro Vermelho. Ainda temos também as últimas reportagens da série especial sobre o Dia da Árvore. É daqui a pouquinho. Voltamos com Semana Legislativa e o mês de setembro abriga a campanha Setembro Vermelho, pautada na conscientização sobre as doenças cardiovasculares. Para você ter uma ideia da importância desse tema, essas doenças são responsáveis por mais de 30% de todas as mortes no país. Por isso, o alerta é para a prevenção, que pode salvar vidas, e esse também é o recado da Câmara, que tem projetos de lei voltados para essa causa.
Para o Sr. Carlos, é um respiro de cada vez. Depois que sofreu um AVC no ano de 2020, o seu dia a dia nunca mais foi o mesmo. Em 2020, aliás, todos os anos eu faço um check-up geral. Em janeiro eu fiz uma consulta para fazer testes do coração e deu tudo em ordem. Só que em agosto de 2020, durante o dia eu senti dor no peito, mas é uma dorzinha fraca, suportável. E de madrugada acabei optando ir para o postinho. Chegando lá, os médicos detectaram que eu estava infartado. As dificuldades existem para trabalhar, praticar exercícios físicos e até mesmo para executar atividades ou ações simples do dia a dia, como falar. Tudo exige muita calma e paciência. Eu não consigo trabalhar, não consigo caminhar, que falta ar. Até porque também o médico disse que eu tenho um coração grande pelo meu corpo, então não está um coração normal, ele está mesmo um coração grande, então ele precisa de sangue para bobear. Ele não tem mais essa força, então qualquer esforço mínimo, você fica até com tontura, isso mexe com pressão também, o pulmão também chegou a ficar com sequela, mas totalmente limitado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia possui um termômetro que mede a quantidade de mortes provocadas por doenças cardiovasculares no país. Só para termos ideia, do início deste ano até a 4ª semana do mês de setembro, mais de 291 mil vidas foram perdidas. É por este motivo que o Setembro Vermelho foi criado, tornando-se um período de intensificação de campanhas de conscientização, já que problemas cardiovasculares podem ser evitados. O vereador Dr. José Cláudio, que também é cardiologista, aponta que o melhor caminho é a prevenção. Extremamente importante porque traz à tona a extrema mortalidade, um número muito alto de mortes que ocorre por doenças cardiovasculares. No Brasil, em torno de 300 mil mortes ano. Então é muito importante, no Setembro do Coração, nós falarmos do combate ao cigarro, do controle do colesterol, do diabetes, tratar adequadamente a pressão arterial, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, com bastante verduras, legumes, fruta e exercício físico. O Dr. José Carlos Nicolau, diretor da Unidade de Coronariopatia Aguda do INCOR, o Instituto do Coração, reforça o quanto a mortalidade por doenças cardiovasculares é alarmante. Uma outra coisa que é extremamente impactante e importante é o maldito cigarro. Isso é terrível. E o cigarro não tem conversa, tem que parar de fumar. Não dá. Se você não quiser ter um infarto, pare de fumar enquanto é tempo. Quanto mais cedo, melhor. Mesmo quando você para, do ponto de vista de risco, esse risco permanece durante alguns anos. Não é dizer que você para hoje e é como se você nunca tivesse fumado. As consequências permanecem. Então, parar de fumar. Cada cigarro que o seu telespectador fuma, ele está diminuindo em 5,5 minutos a sua sobrevida futura. E no caso de sintomas como dormência, fraqueza, tontura, dores no peito, não hesite. Procure o hospital mais próximo. Quando o assunto é coração, o tempo é seu maior aliado. A minha recomendação é, se o indivíduo de repente, ou descansando, assistindo televisão ou fazendo exercício, tiver algum sintoma, os mais comuns, como você disse, dor no peito, ou outros sintomas, por exemplo, uma falta de ar, um cansaço exagerado, qualquer coisa que lhe chame a atenção, esse indivíduo deve procurar assistência médica no local mais próximo. Enquanto cada um de nós precisa assumir o compromisso de ter uma vida mais saudável, para o poder público fica a responsabilidade de garantir à população atendimento de qualidade acessível. Acho que a principal colaboração do poder público é manter um bom atendimento na área cardiológica e investir na infraestrutura dos hospitais cardiológicos da cidade. Hoje, aqui em São José dos Campos, é o Hospital Pio XII, dar condições econômicas e estruturais para que nós tenhamos um atendimento cardiológico de ponta. Dia 21 de setembro foi o Dia da Árvore, momento que abre o debate para refletirmos sobre as nossas áreas verdes. Sendo assim, vamos aproveitar para comentar por que as árvores são tão importantes no nosso dia a dia e também conhecer quais são as espécies símbolos aqui de São José que deixam a nossa cidade mais bonita, além de preservar um pouco da nossa história.
Se você é morador de São José dos Campos, com certeza você já viu árvores como a jaqueira, super característica de climas tropicais, ou mesmo as majestosas palmeiras imperiais, que tornaram-se até um cartão postal do município, dando vida aos bairros e aos parques. Uma outra grande referência municipal é a Árvore da Chuva, ou a Chorona, como também é conhecida. Esta aqui, que fica no Parque da Cidade, entrou para o Ranking Brasil no ano de 2017 com um recorde de maior árvore da espécie no país. Tendo aproximadamente 100 anos, 40 metros de diâmetro de copa e 14 metros de altura, a chorona é uma espécie nativa rara e por isso foi tombada no ano de 2012, tornando-se um patrimônio ambiental. E ações como o tombamento de árvores e mesmo a preservação de áreas verdes tornam-se cada vez mais necessárias devido à expansão dos centros urbanos. Cuidar das nossas espécies arbóreas é fundamental. As árvores ajudam na manutenção da qualidade do ar, no controle das temperaturas e evitam a erosão do solo, sem contar a belíssima paisagem natural que proporcionam. E para nos lembrar de tudo isso, antecedendo a chegada da primavera, temos uma data especial de conscientização, o Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro. Olha, é muito importante a questão do Dia da Árvore, né? Como eu falei, principalmente nas escolas, para as crianças, né, para se ter conscientização de que a árvore ela é um bem, né, que a gente tem natural e ela ajuda muito na questão de reter a umidade, né, questão da temperatura, ela ameniza, principalmente agora nessa época que a gente vai entrar do verão, né, em dezembro, entra a primavera, então começa a mudança da estação. Acredito ser fundamental, né, a gente ter um dia para celebrar esse ser da natureza, né, que são as árvores, né, uma tecnologia avançadíssima, né, que sequestra carbono, que permite toda uma interação com a população, com a fauna, com a flora, e realmente é um dia para a gente pensar no que a gente está fazendo como sociedade, como nós estamos tratando essas espécies. Datas como o Dia da Árvore são muito mais importantes do que imaginamos, pois estimulam ações práticas de proteção e recuperação de áreas verdes, além de relembrar, principalmente nas escolas, a importância da conscientização, algo que também está diretamente ligado ao trabalho do poder público. Na Câmara de São José dos Campos, os vereadores da Comissão de Meio Ambiente ressaltam como políticas públicas devem contribuir na preservação e valorização do meio ambiente. Olha, a importância de políticas públicas voltada para o meio ambiente é de estar unindo forças, tanto através aqui na Câmara Legislativa, quanto também a administração, o Poder Executivo, para estar levando a informação para a população da nossa cidade. E o nosso papel, então, realmente é trabalhar na fiscalização para que não tenha o corte de árvore de forma indevida, existem as áreas verdes, temos que incentivar o plantio de mais árvores de forma correta. Portanto, eu creio que o nosso papel é exatamente isso, estar atuando, sabemos da grande importância da árvore, da natureza, do clima de hoje, portanto, é uma bela data para nós trazermos mais conscientização. A arborização urbana está diretamente ligada à qualidade de vida da população. Mas atenção, até mesmo para plantar árvores é preciso de um planejamento, para que as florestas urbanas cresçam fortes e de forma eficaz. Muitas pessoas pensam que qualquer árvore você pode plantar, né? É lógico que toda árvore tem o seu valor, né? Ela vai estar sequestrando carbono, ela vai estar fazendo sombra, ela vai estar contribuindo para a paisagem urbana, mas é muito importante que essa arborização ela seja feita com espécies nativas da nossa região, porque essas espécies que vão possibilitar uma melhor interação com o ecossistema local, com a fauna local, com outras espécies de flora. E São José dos Campos recebeu pelo 3º ano consecutivo o selo do programa Tree Cities of the World, anunciado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, o que significa que São José faz parte do grupo de cidades ao redor do mundo que se destacam pela excelência em arborização urbana. O selo recebido neste ano é referente à avaliação feita em 2021. No entanto, vale ressaltar que mesmo São José sendo um exemplo de arborização para o país, com mais de 80 mil árvores no perímetro urbano, o diretor executivo da ONG Instituto Regeneração Global, Fabiano Porto, explica que São José ainda possui um déficit em sua arborização urbana, ou seja, possui menos árvores do que deveria.
Bom, São José dos Campos, ela é pioneira, né, nessa questão do monitoramento da questão da arborização municipal, e no plano municipal em 2016 foi identificado mais ou menos um déficit de cerca de 50 mil árvores que a cidade tinha, e atualmente, né, nós já vemos aí nos últimos 5 anos, 6 anos plantando mais árvores do que retiramos, né, atualmente, e agora houve uma organização dessa legislação também, com uma proposta que em breve vai ser enviada para a Câmara, da Lei de Arborização, que atualiza uma lei da década de 90, né? E agora tem um plano, que a gente até passou pelo Conselho do Meio Ambiente, um plano para os próximos 2 anos, mais ou menos uns 38 a 40 mil árvores serão plantadas na cidade, aqui em São José dos Campos. Mais que uma simples marcação no calendário, o Dia da Árvore potencializa ações práticas de preservação e proteção do meio ambiente. Olha, essa data ela é muito importante porque ela traz, ela remete, né, à população, ao cidadão, a importância de ter uma árvore no seu quintal, na sua cidade, na sua rua, né? Então, a importância de ter uma árvore, ela vem junto à questão climática, os benefícios que uma árvore pode trazer ao clima, a qualidade do ar, né? A qualidade física, a qualidade mental, né? A saúde mental. As datas são muito importantes, principalmente se tratando dessa como o Dia da Árvore. Eu creio que todos nós temos uma árvore na nossa rua, ou na porta da nossa casa, ou no nosso local de lazer. E quando se fala do Dia da Árvore, quando colocamos realmente uma data específica, isso fica evidente para todos e nos ajuda na conscientização. E nos ajuda a apresentarmos projetos, as pessoas ficam mais ligadas. É claro que muitas pessoas já têm a consciência da preservação da árvore, mas quando você tem uma data específica, aquilo você pode dar luz, né, ao tema, e as pessoas realmente se conscientizam nos seus dia a dia. Para marcar os 100 anos da chegada da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico em São José, que é fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, a Câmara de São José dos Campos realizou uma sessão solene em reconhecimento a toda a obra e trabalho realizado pelo Instituto. Como forma de valorizar essa história pautada no amor ao próximo, o vereador Dr. José Cláudio concedeu à congregação a Medalha da Paz Papa João Paulo II. A bandeira de nossas fundadoras traz nas cores o brado céu. Em cerimônia solene, a Câmara Municipal homenageou o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada com a medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II. A honraria foi concedida pelo vereador Dr. José Cláudio e coincide com o centenário da chegada da fundadora da entidade, Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, à cidade de São José dos Campos. A religiosa desembarcou em São José em junho de 1922, aos 21 anos, para tratar de uma tuberculose. Ao presenciar a situação que se encontravam outros doentes, iniciou um trabalho humanitário que resultou na fundação da congregação em 1936, hoje presente até fora do Brasil. Durante a cerimônia, o autor da propositura destacou seu orgulho de fazer parte da história da congregação, quando atuou como diretor técnico do Hospital Pio XII. Durante 4 anos no cargo, ele testemunhou a dedicação das religiosas e dos profissionais da saúde no cuidado aos pacientes, especialmente no tratamento de câncer. Foi uma menina que chegou aqui há 100 anos atrás e que nem sabia que ela ia fazer uma obra tão grande e que dessa obra dela ia se espalhar tanto amor e tanta bondade. Que Madre Teresa de Jesus Eucarístico esteja no céu uma hora dessa, com certeza, do lado do meu irmão lá, né? Então, para mim, foi uma honra muito grande, porque nos meus 4 anos de Pio XII eu aprendi muito, muito, principalmente com a senhora, irmã Irene, demais. Você é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, enorme, enorme. Nunca vou esquecer dos meus 21 anos da Santa Casa, que eu sempre amei e amo até hoje, mas aprendi muito no Pio XII e com a congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada.
Dr. José Cláudio fez a entrega da medalha à Madre Vilma Marlene de Andrade, superiora da congregação. Também representando o Instituto das Pequenas Missionárias, irmã Vera Letícia de Maria Imaculada discursou sobre a vocação da fundadora do Instituto, com ênfase ao seu chamado de servir ao próximo, especialmente aos enfermos. A Praça Afonso Pena, ela tem a marca da Madre Teresa, ou seja, da Dulce, porque ali é que começou o primeiro pensionato Maria Imaculada e um primeiro asilo Santa Teresinha para doentes tuberculosos bem miseráveis, bem pobres. As irmãs pequenas missionárias hoje estão presentes no Brasil, na África, em Portugal e na Itália, a partir de uma pequena sementinha aqui em São José dos Campos. Muitas autoridades acompanharam a solenidade, como o presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, os vereadores Dr. Elton, Dulce Rita, Fernando Petiti, Juliana Fraga e Júnior da Farmácia, a secretária municipal de saúde, Margarete Correia, representantes de hospitais locais vinculados à congregação e também de órgãos de saúde de São José e região. Desejamos continuar vivendo o legado da Madre Teresa, que é cuidar dos doentes com amor, como se estivéssemos cuidando do próprio Cristo. Pois ele nos diz: tudo o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que o tereis feito. Gostaria de terminar este breve agradecimento com o pensamento da venerável Madre Teresa, no qual ela revela o seu zelo pelo doente. Toda sala de hospital é um templo, e como num templo, nela se exige dos que aí penetram silêncio, respeito, dignidade de atitudes, elevação moral, consciência da grandeza do trabalho. Muitíssimo obrigada. Agora vamos te apresentar a nossa última reportagem especial sobre o meio ambiente, em comemoração ao Dia da Árvore. Nessa última matéria, a gente levanta um debate muito sério: como o crescimento das cidades tem impactado a preservação do meio ambiente. Em todo o país, o avanço desorganizado da urbanização vem contribuindo com o desmatamento e ocupação de áreas protegidas, o que é bastante sério. Sendo assim, conversamos com os especialistas para saber quais são as alternativas para garantirmos o crescimento urbano com respeito à natureza. A urbanização irregular é o grande desafio para a política de preservação do meio ambiente para os próximos anos. Com o aumento populacional iminente, muitas cidades estão promovendo ações para evitar que problemas causados pelo crescimento desordenado aconteçam. De acordo com este professor de gestão ambiental, cada vez mais será necessário um planejamento adequado para que os problemas ambientais sejam minimizados. Onde não há planejamento e não há ordenamento territorial, a tendência é que haja problemas para a população, problemas ambientais, tá? E isso vai afetar a cidade de um modo geral. Maior cidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos hoje conta com mais de 700 mil habitantes e deve superar, dentro de alguns anos, a marca de 1 milhão de moradores. Prevendo este aumento populacional, a cidade se organiza com base no plano diretor e na lei de zoneamento para evitar problemas de ocupação desordenada. São instrumentos, né, de planejamento urbano obrigatórios, né, e que São José dos Campos gosta muito de fazer, né? Então São José tem uma trajetória aí de discussões nos seus planos diretores de zoneamento que possibilitaram hoje nós temos uma cidade reconhecidamente, uma cidade bem planejada, uma urbe bem construída, que promove qualidade de vida. E parte da preocupação com esse crescimento desordenado tem a ver ainda com a ocupação de áreas regulares. Pois além de riscos ao meio ambiente, essas construções ilegais também levam perigo aos moradores.
Para coibir essa prática, São José tem usado de diversas ferramentas para fiscalização, como imagens de satélite, que fazem um mapeamento dessas áreas. É uma lida diária, porque uma das questões mais importantes é não permitir que a Dona Maria, o seu Zé, que às vezes tem uma economia de uma vida, adquira um lote numa área clandestina e pior, que esse lote esteja numa área de risco. Dentro do planejamento de cidade, é preciso ofertar áreas que são áreas legais, constituídas, onde o plano diretor, o zoneamento apontem a condição favorável de uso, né? Para que quanto mais áreas tiverem, mais empreendimentos, também a Dona Maria e o seu Zé tenham condições de adquirir o seu imóvel numa área segura, numa área regular. Na Câmara, a ocupação de áreas irregulares também é tema de debates entre os parlamentares. Tanto que foi criada uma comissão especial de estudo sobre regularização fundiária que pretende discutir e levar informações sobre o assunto para os munícipes. Para a vereadora Amélia Naomi, que faz parte da comissão, o grupo deve analisar estudos feitos pela Prefeitura sobre loteamentos irregulares para tentar uma solução para o tema. O que é importante que a gente está fazendo é fazer esse debate. Nós estamos com uma comissão, vamos apresentar soluções para essas questões. Por isso é importante, quando nessas decisões, e nós estamos alertando, ver vários estudos. E a Prefeitura, inclusive, tem 2 estudos sobre os loteamentos irregulares para mudar os parâmetros. Então, eu acho que é o nosso papel da Câmara apontar soluções para que não sejam soluções duras para que aquela população que precisa de moradia sejam prejudicadas. Amélia destaca também que os munícipes têm papel fundamental nessa discussão ao ficarem atentos e ajudarem na fiscalização de áreas que estão em situação irregular. Sempre ficar alerta, né? Principalmente as lideranças do movimento social que já acompanham, né? São José dos Campos tem aí lideranças muito importantes que têm uma articulação, não só em São José nacional, que continue fazendo esse trabalho de fiscalização e orientação do papel da sociedade civil na questão do plano diretor, na questão de que cidade nós queremos, né? E eu acho que o poder público só deve trabalhar na perspectiva de estar sempre ouvindo a comunidade. E o professor Edivaldo Amorim alerta ainda para os outros cuidados que as cidades devem tomar para que o crescimento populacional não afete em demasia o meio ambiente. Acho que os 3 grandes desafios futuros para São José dos Campos crescer com qualidade de vida é a questão da mobilidade urbana. Ou seja, a gente tem que parar de pensar nos anéis viários só voltado para o carro. A outra coisa é o nosso aterro sanitário. O nosso aterro sanitário, ele, né, para mais 300 mil pessoas que vêm para São José dos Campos, não tem capacidade. Então a gente tem que, o que fazer com isso? E como que a gente reduz, né, o resíduo que vai para São José dos Campos? Então a gente já tem um aterro muito bom, já tem coleta seletiva, precisamos melhorar isso daí. Tá? E essa outra questão é da concessionária de abastecimento de água. A cidade cresce, precisa de infraestrutura, né? É uma estrutura que a gente não vê, está no chão, está enterrada. Precisa investimento forte para aumentar a capacidade de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.